É engraçado, né? Nós, como cristãos, temos sempre uma linguagem, né? Um cristianês. E a gente não percebe porque as pessoas desse mundo não entendem essa linguagem, né? Fulano está na carne, o cara pensa que está na picanha fazendo churrasco, né? A pessoa está no fogo, ou está no azeite. São expressões do cristianês que a gente usa muito. O meu avô, que também era mineiro, ele uma vez me contou uma história. Quem mora em Belo Horizonte conhece o cemitério do Bonfim, né? O cemitério do Bonfim é um cemitério daqueles cemitérios bem clássicos, que tem um muro com as catacumbas cheias de monumentos, mausoléus, né? É uma coisa assim bem clássica. E meu avô conta uma história de que, em frente ao cemitério do Bonfim, tinha uma parada de ônibus. E tinha uma menina que sempre ia ali pegar o ônibus para ir para a escola. 5 da manhã, muito cedo, porque a escola era longe. E ela tinha um medo tremendo de estar ali, porque ela tinha medo de assombração, medo de fantasma. E ela ali em frente, no ponto de ônibus, olhando, assustada, de repente chega um senhor caminhando, e ela fica aliviada. Ai, que bom que o senhor está aqui, porque eu estava com medo danado. Você tem medo de quê, minha filha? Não, eu tenho medo de assombração. Eu entendo. Eu, quando era deste mundo, e a menina saiu correndo, e nunca mais se soube dessa menina. Porque assusta, né? A gente, às vezes, assusta as pessoas com a nossa linguagem, né? Com o nosso cristianês. Temos que tratar de falar uma linguagem que as pessoas possam entender. Amém, queridos? Mas, na verdade, tem coisas que nós temos medo, que não deveríamos temer, e tem coisas que deveríamos nos preocupar, tem coisas que deveríamos ter temor e tremer diante do Senhor. A mensagem que Deus me trouxe nessa manhã, o título é Confirmados ou Enganados. Repita esse título, Confirmados ou Enganados. Se você está aqui nessa manhã, nós somos privilegiados. Privilegiados por estar numa igreja onde se prega o evangelho do reino de Deus. Não há muitas hoje em dia, não há muitas. Isso deve ser um motivo de alegria, de segurança, de esperança, de gozo, porque o regresso de Cristo se aproxima. Pois ao mesmo tempo em que nós e outras igrejas pregam o evangelho do reino, tem muitas igrejas hoje em dia que pregam um evangelho aguado, falso, baseado em falsas doutrinas, em doutrinas da prosperidade, onde o homem está no centro, o homem é o centro, não é o evangelho, e está mais ligado às emoções, aos sentimentos, aos benefícios pessoais. Mas, para a glória de Deus, nós somos uma igreja onde se prega o evangelho do reino. Amém, queridos? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 21 a 23, diz o seguinte: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Coloca a tua mão sobre esse trecho da palavra e vamos orar, amém, queridos? Pai amado, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nós te pedimos que essa palavra salte aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essas palavras são do próprio Jesus. São palavras impressionantes, são palavras chocantes, fortes, e eu creio que talvez eu poderia dizer que é uma das palavras, um dos textos mais fortes da Bíblia. Forte. Quando Jesus disse essas palavras,
ele não estava falando com pessoas ímpias, ele não estava falando com pessoas não convertidas ou não conversas. Ele estava falando com pessoas que se achavam cristãs. Por que se achavam cristãs? Tinham dons. E por ter dons e por ser usados por Deus, eles achavam que tinham o seu destino seguro. Note que nesse texto ele diz uma coisa interessante. Ele diz: nunca os conheci. O importante não é se nós conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus plenamente. E não podemos conhecer a Deus plenamente, mas teremos a eternidade para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pastor Júlio sempre tem um exemplo. Algum tempo atrás ele contou esse exemplo. Quantos aqui gostam de ir na praia? Essa é a época, né? Verão é uma bênção. E quantos têm crianças e você leva aquele baldinho para a praia? Para brincar na areia, né? Faz aquele castelinho de areia na praia, é uma bênção, é legal. Eu posso chegar na praia, pegar o meu baldinho, eu posso encher o baldinho completamente com a água do mar, não posso? Mas eu não posso colocar toda a água do mar dentro do baldinho. Não vai caber. Eu posso estar cheio de Deus, cheio do conhecimento de Deus do meu coração, mas eu não tenho condição, capacidade de comportar dentro de mim o conhecimento completo de Deus. Não cabe. Deus é muito maior do que possamos ver, Deus é muito mais poderoso do que possamos imaginar, Deus tem coisas inescrutáveis que nós não podemos entender. Aquele que disser que entende e conhece a Deus totalmente, não pode. É impossível. Nós vivemos essa vida conhecendo o Senhor cada dia um pouco mais, e diz a palavra que teremos toda a eternidade para conhecer e seguir conhecendo. Será que algum dia conheceremos a Deus totalmente? Se a eternidade, quanto dura a eternidade? O mais importante, queridos, não é que eu conheça a Deus, é que Deus me conheça, é que eu seja conhecido por Deus. Então eu quero nessa manhã trazer um convite, fazer um convite a que façamos uma autoanálise. Autoanálise é uma coisa muito importante, que cada dia possamos fazer uma espécie de inventário espiritual, pessoal. Não sei se vocês têm esse costume. Se você, cada dia, quando faz a tua oração diária, faça um inventário pessoal. Senhor, como foi meu dia ontem? Em que eu te falei? Em que parte do meu caráter eu preciso trabalhar para me parecer um pouco mais contigo? Isso ajuda muito fazer um inventário pessoal, fazer uma autoanálise. Na segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, Paulo fala o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Vamos ler esse versículo em voz alta. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Qual a referência para fazer esta análise? A própria palavra responde à palavra. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta estreita é difícil de passar, por quê? Porque exige negar-se a si mesmo, negar a justiça própria, reconhecer o pecado, arrepender-se, submeter-se a Cristo, obedecê-lo, segui-lo, sem olhar para trás. São coisas fáceis? Negar-se a si mesmo é fácil. Negar a justiça própria. Eu não sei se vocês têm uma impressão que eu tenho. Há 20 anos, dirigir em Miami era muito mais fácil que hoje. Sim ou não? Talvez com a entrada de tantos
queridos irmãos imigrantes de diferentes países, até do nosso próprio, verdade? O trânsito piorou de uma forma impressionante. É terrível. Você vai dirigindo de manhã. Eu estava dirigindo ontem de manhã, de Homestead, para a minha casa, e era de pensar, uau, é um sábado de manhã, o trânsito vai estar tranquilo, uma bênção. As pessoas vão dirigindo como se tivesse com o diabo atrás delas. E eu vou no meio para evitar qualquer problema. As pessoas cruzam você e fecham. Qual o sentimento que vem no coração imediatamente quando alguém fecha você no trânsito, quase bate no teu carro? Deus te abençoe, irmão? Vai com Deus na bênção. É esse o sentimento que brota imediatamente? Não é, né? Não é. A gente tem que se esforçar para abençoar aquele irmão. Senhor, abre os olhos dele antes que seja tarde, né? Eu vi uma plaquinha que dizia, se você quer ver a Cristo, ore, congregue-se. Mas se você quer ver a Cristo, imediatamente dirija e envie text message. Porque é assim. As pessoas vão dirigindo e está ali text message. É uma coisa impressionante. Ou seja, a justiça própria nossa é muito grande. A gente tem que lutar contra essa justiça própria todos os dias. Reconhecer o pecado. É muito fácil reconhecer o pecado no meu irmão. No que o meu irmão fez contra mim, contra os outros. Mas reconhecer o meu pecado contra meu irmão, às vezes é difícil. Tem um quadro no seu boletim aí, não tem? Vamos ler juntos. O verdadeiro caminho é difícil de encontrar. Está longe da multidão, é estreito. Você entra nu, sozinho, humilde e tem que se esforçar para entrar. Não existem atalhos. Não é igual o trânsito de Miami, que tem atalho, que você pega por aqui, pega por ali. Não tem atalho, é um caminho estreito, aquele caminho. A tentação de pegar a estrada larga, bem asfaltada, que diz que vai para o céu, mas termina no inferno, é muito grande. É ou não é? Ao mesmo tempo, queridos, são muitos aqueles que tomam o caminho mais fácil, a estrada mais larga, muitas vezes guiados por falsos profetas. No livro de Mateus também, capítulo 7, versículo 15, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Querido, o diabo não vai aparecer a você com chifrinho, com rabo e um tridente na mão. Ele vai se manifestar muitas vezes como um anjo de luz, como alguém que parece muito bom, um tremendo pregador, né, que tem um carisma muito grande, que pode convencer as multidões, que tem uma mensagem que parece uma nova revelação. Olha, não tem nada mais novo que tenha menos de 2000 anos na palavra. Não tem. Se alguém vem com uma revelação nova, é anatema, não é de Deus. Toda a revelação da Bíblia entre Gênesis e Apocalipse. Ninguém pode vir e ter uma revelação nova. Não, uma coisa é o irmão trazer uma palavra profética, que é uma exortação pessoal, mas uma revelação nova não é de Deus. Não sei se vocês me entendem. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Não vemos isso hoje, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Eu diria que nós já estamos nesses tempos. Acho que ninguém tem dúvida com relação a isso, certo? Já estamos vivendo este tempo,
onde pessoas, de alguma maneira, aparentam estar conectadas com Deus, mas totalmente perdidas. Almas enganadas achando que está tudo bem. Vemos muito disso hoje. Usando o rótulo, né, de cristianismo, há lugares que se chamam igrejas e não são igrejas. E há homens que os lideram, que se chamam pastores, que não são pastores. E, no entanto, orgulhosamente, usam o rótulo de cristãos. Está cheio, queridos. Está cheio disso hoje. Alerta. Coloquei um alerta no seu boletim. Não é apenas um engano que está lá fora, mas é um engano que pode estar dentro de nós, no nosso coração. O que é que há no nosso coração? E é através deste autoexame que eu quero que nessa manhã nós vamos fazer uma radiografia do nosso coração para ver o que tem dentro dele, quais são os sintomas desse engano que todos nós estamos sujeitos. Eu que estou aqui, estou sujeito a ser enganado, querido. Por quê? Porque eu sou um homem igual que vocês. Eu tenho uma carne, eu tenho uma alma que tem muitos desejos e pensa e sofre, e tem um espírito. E existe uma luta constante entre minha alma e meu espírito. Entre o meu espírito é influenciado pela minha alma, e o espírito influencia a alma e se reflete no corpo. É uma luta. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, sim ou não? Agora, o que é que pode nos levar a este engano? Tem vários elementos, eu citei alguns deles, que podem nos levar a esse engano. O primeiro ponto, uma compreensão superficial do Evangelho. Escrevam. Muitas pessoas hoje em dia, que se chamam cristãs, têm um conhecimento muito superficial do sacrifício expiatório de Cristo, da redenção. Uma falha de entender a verdadeira definição de fé salvadora, de salvação. Quando você prega o evangelho do reino, naturalmente, está sujeito a ser difamado. Por quê? Porque quando você prega o evangelho do reino, essa palavra confronta a gente com os nossos pecados. Então, é como chega na zona de conforto das tolerâncias pessoais e confronta a pessoa. Então, a pessoa se sente ferida porque você está pregando a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. Eu me sinto confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é útil para nos confrontar, para nos fortalecer, para nos animar, mas eu não posso tirar um elemento importante da palavra, que é ser confrontado por ela, e poder fazer uma autoanálise e ver em que caminho eu estou, pouco a pouco, me desviando, sem perceber. Em construção civil, não sei se tem algum irmão que trabalha em construção civil. Em construção civil, eu estava em Bogotá, há pouco tempo, na igreja de lá, e tem um irmão lá que trabalha com construção civil. Ele falou, pastor, se você errar 1 centímetro, está fazendo um muro grande, errar em 1 centímetro lá, quando chegar no final do muro, já tem meio metro, porque ele vai aumentando, geometricamente ele vai aumentando. Então, um pequeno desvio nosso hoje, que possa não parecer nada, mais da frente, com o passar dos anos, nos nossos filhos, vai se refletindo de uma forma bem mais desviada. Me explico? Agora, ser difamado, ser confrontado, porque você prega a palavra do reino, não é uma coisa nova. Jesus passou por isso e ele nos alertou em Mateus 10:34. Ele diz, não pensem que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas espada. A palavra de Deus é uma espada de dois quê? Que corta de quê? De ambos lados. Corta quem está recebendo a palavra e corta quem está dando a palavra. Eu, quando estou pregando a palavra, eu também estou sendo cortado por essa palavra. Essa palavra está separando a minha alma do espírito. Está me dando discernimento de pecado, de juízo. Ponto número 2.
uma sensação falsa de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Hoje em dia, muitos pensam que se você se sentir bem, se tiver alguma atração pessoal, emocional por Deus, se dizer as coisas corretas, se mostrar as reações emocionais certas para cada tempo, você está bem. Aqui na igreja, na nossa igreja, nós sempre damos a oportunidade, ao final do culto, para a pessoa fazer uma confissão de fé. Uma oração de quê? Eu creio no Jesus, no meu coração, eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador, e eu quero render a minha vida, entregar a minha vida a Jesus. Isso é uma oração o quê? De fé, é uma confissão de fé, é um ato público. Mas o que significa isso? Isso significa uma entrada. Existe uma porta que é Jesus. Há um caminho a seguir. Eu não posso assumir que por uma oração eu sou salvo. Eu fiz uma oração, continuei levando a minha vida como eu quero, pecando, praticando o pecado. Sou salvo porque fiz uma oração? Jamais. Mas existe essa falta de entendimento, uma falsa segurança. Então temos que estar alerta a isso, temos que ensinar, temos que instruir, temos que, se vermos um irmão que está equivocado, eu mesmo posso estar equivocado. Porque quando uma pessoa é verdadeiramente salva, vai existir frutos dignos de arrependimento. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que adultera, que não adultere mais. Aquele que falava mal do irmão, não fale mais, fale bem do irmão. Aquele que era egoísta, que seja altruísta. Temos que tomar posições inversas. Amém, queridos? E ponto número 3, falta de autoexame. Falta de autoexame. Em 2 de Coríntios 13:5, disse: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. E neste ponto ele faz uma pergunta, ele faz: não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Somos muito rápidos para examinar as atitudes dos outros, mas não as nossas próprias. Qual o risco? O risco é que nós somos tão orientados pela graça, que queremos que as pessoas se sintam tão bem, e que as pessoas gostem de nós. E aí entramos numa armadilha. Porque se eu quero que as pessoas se sintam bem com o que eu falo, se sintam bem com o que eu digo a ele, eu entro numa armadilha, por quê? Porque não gostamos de confronto. Então evitamos questionar a vida espiritual das pessoas, não queremos que elas se sintam mal com seus pecados, e que simplesmente se sintam bem com o amor de Deus, sem tocar o tema do pecado com o irmão. Isso não é bíblico, queridos. Isso não é bíblico. O pastor Júnior, ele ontem, ou anteontem, ele publicou um post nas redes sociais, que eu gostei muito. Não sei se vocês têm aí para projetar esse post. Vamos ler junto. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Para nós, foi de graça. Quem pagou foi Cristo, Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. Amém, queridos? Mas o fato de que foi por graça, não significa que é incondicional. A graça não é incondicional. Não existe graça incondicional. A graça não é para todos, é para aquele que tem um coração arrependido, para aquele que se humilha, para aquele que reconhece o pecado. Jesus, na sua vida espiritual, na sua vida conosco aqui na terra, ele usava graça para os humildes e lei para os orgulhosos, para os arrogantes. Lei e graça. Graça é um favor imerecido, mas não é incondicional. Aí tem um quadro no seu boletim que diz o seguinte: a graça do nosso Senhor é que nos redimiu quando não merecíamos nada. Éramos inimigos de Deus e Ele nos chamou, nos perdoou, nos lavou, deu novas vestes, nos adotou como filhos e nos deu uma comissão. Porém,
Um requisito para receber a graça é arrependimento e humildade. Vamos ler juntos esse quadro. Não está no boletim? Então repete comigo. A graça do nosso Senhor é que nos redimiu, quando não merecíamos nada. Éramos inimigos de Deus, e Ele nos chamou. Faça um parênteses. Quantos aqui têm inimigos ou já tiveram inimigos? É bom ter inimigo? Não, né? Agora, imagina você, porque a palavra fala que nós éramos inimigos de Deus, que Deus era nosso inimigo. Eu não quero ter a Deus como inimigo, queridos. Terrível coisa estar nas mãos de Deus quando você não é amigo de Deus. Ele nos lavou, deu novas vestes, nos adotou como filhos e nos deu uma comissão. Como assim comissão? Entenda o quadro. Eu era inimigo de Deus. Eu era parte do exército guerrilheiro contrário, do exército de Satanás. Mas Deus tinha um chamado para mim. Deus me escolheu. Desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Amém? Nos chamou. Quando nos escolheu, nos chamou, primeira coisa que Ele fez foi, nos perdoou. Nos lavou toda a sujeira do pecado, nos deu vestes novas, vestes limpas, nos adotou como filhos. Olha para você entender, éramos inimigos, nos perdoou, nos lavou, deu roupa nova, nos adotou como filhos, nos levou para viver na sua casa, e agora nos dá um trabalho que é parte do trabalho dele, que é a grande comissão, ou seja, eu tenho parte no trabalho de Deus, de quê? De pregar o Evangelho, de ser a Cristo na vida de outros, de mostrar a Cristo para outros. Nem tanto falar, é ser. Amém, queridos? A graça não é incondicional. 2 de Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Se eu não estiver disposto a fazer isto, a autoexaminar, a probabilidade é que eu tenha encontrado uma zona de conforto dentro da minha própria ilusão. Se eu não estou disposto a passar pelo scanner de Deus, cada dia, usando a palavra de Deus, é porque, com toda certeza, eu entrei numa zona de conforto na minha vida. Ponto número 4, crer na bondade e na justiça humana. Existe uma linha da psicologia que é o humanismo. Humanismo, a psicologia humanista é uma corrente psicológica com uma concepção do ser humano baseada na ideia de que todos somos bons por natureza. Isso é o humanismo. O humanismo, ele influenciou muito uma falsa corrente teológica, que é o universalismo, que é a crença errada, não bíblica, de que não existe inferno e que, no final das contas, todos vamos ser salvos e vai tudo terminar em pizza. Quando a palavra fala que vai haver um juízo. Vai haver um juízo onde todos estaremos um dia diante do Senhor e os livros serão abertos, queridos. Não, o universalismo, que é inspirado no humanismo, diz que, no fundo, todo mundo é bom, é bonzinho. É a verdade? Não é. O que eu vejo é o contrário. No fundo, todo mundo tem uma semente do pecado. Quantos têm crianças pequenas, de 2 anos, 3 anos? Eu não sei, eu tenho filhos, já cresceram, mas eu lembro quando eu era criança. Você já percebeu que você não precisa ensinar as travessuras para eles aprendem sozinhos, não? Aprende a mentir sozinho, ninguém ensinou, aprende a mentir. Aprende a ser egoísta. Você dá um brinquedo para uma criança, e aí coloca 4 meninos junto, vai dar briga. É meu, não é meu, e chora e briga e puxa o cabelo, não é assim? O que é isso, queridos? Quem ensinou para eles isso? A raiz
do pecado, já nasce com a gente. Já nasce com a gente. Você tem que fazer um trabalho como pai, como sacerdote, como mãe, como ajuda idônea na casa, na tua casa, para quê? Para justamente polir o caráter dele nessas áreas. Uma criança pequena, queridos, não tem como negociar, não. Se você pensa que uma criança de 1 ano ou de 2 anos, você pode sentar e explicar, ô Maurício, eu vou explicar, meu filho, isso está errado, porque a palavra diz isso. Ele não vai entender. Precisa de outros instrumentos, que também são bíblicos. Me faça entender? Então, a bondade humana é falha. Romanos 3, versículo 9 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Eu uma vez estava num grupo, um grupo pequeno, pregando a palavra, li esse versículo, e li também aquele versículo que diz, quando Jesus diz, né, aquele que quer ser meu discípulo, mas não aborrece a seu pai, a sua mãe, o seu irmão, não pode ser meu discípulo. E viu esse versículo e falou, não, de jeito nenhum, eu não creio nisso, porque a minha mãe é uma santa, o meu pai é um santo. Sim, somos santos, quando somos justificados por Deus, somos separados para Ele, mas muitas vezes temos um conceito humanista no nosso coração e nem percebemos. Eu amo meu pai, amo a minha mãe, amo a minha esposa e os meus filhos, mas eu tenho que amar primeiro a Cristo, a Deus, antes que qualquer pessoa neste mundo, querido. Eu posso amar muito meu pai, mas se alguma vez o meu pai me pedir alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eu não tenho obrigação de cumprir. Ou o irmão, ou uma mãe, ou o esposo, ou a esposa. O que passa é o seguinte, o que acontece é que essas pessoas que creem na bondade humana, eles pensam da seguinte maneira, eu sou basicamente uma pessoa boa. E é como se alguém dissesse assim, em um dia de 24 horas, eu normalmente não cometo nenhum pecado grosseiro. Ou, em um dia de 24 horas, eu passo as 23 horas do dia na bênção, e só na 24ª hora roubo um banco, roubo uma farmácia. Ou seja, basicamente eu sou bom, porque eu passei 23 horas bem, só roubei na 24ª hora. Não, eu passo um dia inteiro bem, 24 horas. Na 24ª hora eu cometi um assassinato, mas foi 1 hora só. Ou seja, basicamente eu sou uma boa pessoa. Isso é uma exageração, mas nós temos essa tendência de querer como equilibrar. Não, eu fiz isso mal, mas hoje eu vou na igreja para Deus ver que eu estou arrependido e me abençoar. Eu fiz isso ruim, mas eu vou compensar e fazer uma obra de caridade ali. Pensando que podemos consertar com nossas obras as coisas erradas que fazemos no dia a dia. E Deus fala na palavra que as nossas obras são como trapos de quê? De imundície. Temos a tendência a querer equilibrar nosso pecado com algo bom. Olha aqui, eu ajudo a minha família. Eu cuido dos meus filhos, eu levo dinheiro para casa. Bom, de vez em quando eu tropeço um pouquinho, eu faço uma tramóia no imposto de renda ali, mas quem não faz, não é, pastor? Eu sou bom, no final eu sou bom, e Deus, eu sei que Deus tem para mim um lugar reservado no céu, porque eu sou bom. A questão real é essa. As pessoas iludidas, enganadas, não conseguiram passar pela porta estreita. Olha, é claro, todos sabemos que só existe um caminho, né? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então é triste, é trágico que hindus, ou budistas, ou muçulmanos, ou ateus,
ou qualquer pessoa de qualquer religião pagã vá para o inferno. É triste, é trágico, mas é um fato. Mas a pior tragédia é que uma pessoa que caminha no corpo de Cristo, crendo que é parte do corpo de Cristo, não seja. Eu coloquei uma frase que é o seguinte: é uma tragédia para qualquer um ir para o inferno, mas a maior de todas as tragédias é a de Judas, que você fica perto, ao redor de Jesus, mas acaba pertencendo a Satanás. Como viveu Judas? 3 anos e meio da sua vida perto do Mestre, perto de Jesus, era o tesoureiro de Jesus, escutava a palavra dele, caminhava com os outros discípulos de Jesus, porém, ele não era de Jesus. Essa é a pior tragédia. O que significa a porta estreita? Vocês têm esse quadro no boletim? Vamos ler juntos em voz alta. 1, 2, 3. Obediência à palavra do Senhor, não importa o que aconteça. Esse não importa o que aconteça é importante, porque às vezes nós nos arrependemos, confessamos o pecado, nos submetemos ao senhorio de Cristo, nos quebrantamos, somos humildes, mas de repente acontece alguma coisa na qual nós deixamos esses valores todos porque é algo que achamos que é mais importante que esses valores. Todo problema tem um sintoma, todo engano tem um sintoma. Então quero que vejamos alguns dos sintomas do engano. Primeiro, busca dos benefícios da fé e não de Cristo. Busca dos benefícios da fé e não de Cristo. Eu quero caminhar perto de Deus, para que Deus realize todos os meus sonhos, eu tenho esses planos todos, eu tenho essa ambição toda, eu quero que Ele me ajude. Deus não é o gênio da garrafa, que você esfrega, Ele pula e faz, tadá, 3 desejos, não é. Mas muitas vezes pensamos que Deus é o gênio da garrafa, que você escreve e Ele é o teu servo. Ele está aqui para me abençoar, para me servir, e eu tenho uma lista imensa de pedidos que eu quero que Ele me dê. Existe esse conceito hoje em dia, as pessoas veem a Deus como o Papai Noel. E é triste, porque primeiro que Papai Noel não existe, né? Não é que chamam a Deus literalmente de meu Papai Noel, mas creem num Deus que é tão bonzinho, mas tão bonzinho, mas tão bonzinho, que Ele vai dar tudo o que eu preciso, Ele não vai tomar em conta os meus pecados, os meus erros, Ele vai passar por cima de tudo, porque Ele é tão bonzinho, Ele vai me perdoar tudo, porque Ele é bom. Deus é bom. Ele é amor, mas Deus também é juiz. E esse lado de Deus juiz, hoje em dia, quase não se prega, quase não se fala. Nós nos preocupamos muito em falar de um Deus, tenha a sua melhor vida agora, né? Viva os teus sonhos agora, você pode ser próspero agora, para que esperar pela eternidade? Viva agora o que você pode ter agora. Queridos, eu não estou muito importado com a minha vida agora, eu estou mais preocupado com a minha vida depois. Não sei se eu me explico. Se eu tivesse aqui uma corda, um barbante, né, que se estendesse até a eternidade, eu diria que os primeiros 10 centímetros desse barbante seria a minha vida aqui na terra. O nascimento, vai para a escola estudar, menino, volta para a escola, perdeu o ano, aí passa de novo, cresce, vira adolescente, aquela fase terrível, né? Eu dei muito trabalho para minha mãe, muito trabalho. Aí cresce, casa, vive, estuda para conseguir um bom trabalho, e conseguiu um bom trabalho, já está na hora de aposentar, e economizou, chegou nos 80 anos, vai viver até os 90, morreu, acabou. E depois?
Então estou mais preocupado com o que vem depois, porque o depois é eterno. Todos nós vamos, porque somos seres espirituais, vamos viver ou vamos existir eternamente. Viver é com Cristo, mas eu poderia ter uma existência eterna de sofrimento, porque somos seres espirituais. Não vamos nos extinguir. É isso que eu quero que possamos entender. Quem pensa dessa maneira, que eu posso me aproximar de Deus somente para receber os benefícios que Ele me dá, não está interessado em honrá-lo, em amá-lo, em servi-lo, em obedecê-lo, em submeter-se a Ele, em exaltá-lo. Está apenas interessado nos subprodutos daquilo que está ligado a Ele. É como, eu não quero tanto a Deus, eu quero o que Deus pode me dar. Ou seja, bênção, experiências espirituais, bons sentimentos, cura, prosperidade. Nada disso são desejos ilícitos. Eu posso desejar ser próspero, mas qual a motivação que está por trás disso? Eu posso desejar ser curado. Qual a motivação? É como uma pessoa que tinha câncer do pulmão e orou e pediu que Deus desse um pulmão novo. Para quê? Não, para seguir fumando. Para continuar fumando. Então, será que ele quer a cura? Ele não quer a cura. Ele quer uma ajudinha ali para continuar no mesmo caminho. Há alguns anos atrás, eu diria que há uns 15 anos atrás, o evangelho falso da prosperidade era um movimento pequeno dentro do movimento carismático. Era pequeno. Hoje em dia, tomou tudo. Todo o movimento pentecostal carismático hoje em dia está totalmente cheio de falso evangelho de prosperidade. Ou seja, agora o movimento se baseia em quê? Em dar às pessoas, não Deus, os produtos de Deus, os produtos de Cristo, mas não a Cristo. Tem um quadro no seu boletim, que é uma confissão de fé, uma declaração. Deixe-me ter Cristo, esteja eu doente ou bem. Deixe-me ter Cristo, seja eu rico ou pobre. Deixe-me ter a Cristo, esteja eu vivo ou morto. Deixe-me ter a Cristo pelos meus pecados. Deixe-me ter Cristo como meu guia. Deixe-me ter Cristo como meu rei. Eu não me importo se não tenho nada mais além de Cristo. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, queridos. Eu posso estar bem, próspero, eu tenho a Cristo, isso é mais importante. Eu posso estar no leito de morte, mas eu tenho a Cristo, isso é mais importante. Eu posso estar feliz, mas a maior felicidade é que eu tenho a Cristo. Eu posso estar deprimido, triste, mas a felicidade de ter a Cristo é maior que tudo. O Evangelho, ele não oferece ao pecador o que o pecador naturalmente deseja. Repito essa frase. O Evangelho, ele não oferece, ele não dá ao pecador o que o pecador de uma forma natural deseja. E o que o Evangelho promete para o pecador? Justiça, santidade, perdão, céu, domínio próprio, Cristo. O Evangelho define ao homem como um pecador a caminho para o inferno, necessitando desesperadamente de salvação. E para obter essa salvação, tem que abandonar a si mesmo e abraçar a Cristo. Essa é a definição, em poucas palavras, do Evangelho. Estávamos todos mortos em delitos e pecados, perdidos, a caminho do inferno. Cristo, nossa redenção, nossa única saída. Temos que esquecer nossa vida passada, mudar de vida e tomar a Ele, abraçar a Ele. Ponto número 2 de sintomas é busca incessante de novidades. Em 2 de Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos,
juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse sentido coceira nos ouvidos, queridos, não é uma coceira física, não. Porque às vezes coça o ouvido, né? Em espanhol, você disse, começou de ouvir. Começou de ouvir é essa vontade de querer escutar algo novo. É uma necessidade de escutar uma nova revelação. Me disseram que naquela igreja dali da esquina tem uma nova revelação, uma nova unção, que cai diamantes do céu. Estamos vivendo esse tempo, onde muitos são atraídos por qualquer coisa que pareça na moda, ou atraente, ou diferente. E buscam o quê? A nova onda, a nova unção, a nova experiência, a nova revelação, iludidos. Uma nova maneira de se conectar com Deus. Você quer se conectar com Deus? Pergunta ao teu irmão com muito carinho. Você quer se conectar com Deus? Confesse seu pecado, arrependa-se, abrace a Jesus como sua única esperança de salvação. Essa é a primeira coisa que ele diz. Agora, você quer ouvir a próxima novidade de Deus? Pergunta ao teu irmão, você quer ouvir a próxima novidade de Deus? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz cada dia, siga Ele. A lei de Deus é imutável, porque é um reflexo da natureza de Deus. Santa, Ele não muda, queridos. Deus não muda. A lei de Deus tem que se tornar a nossa paixão. Eu sei porque que as pessoas vêm para essa igreja. Eu sei por quê. Você está aqui porque toma a palavra de Deus em sério, correto? Em sério. Você não precisa de um malabarista hoje e de um cavalo dançarino no próximo domingo. Ninguém precisa disso. Não precisamos de uma diversão aqui, um circo. Não precisamos. Há uma razão. Você está aqui para escutar o que a palavra de Deus diz. Por isso estamos aqui. Então, há uma razão pela qual as pessoas vêm ou deixam de vir aqui. Porque deixariam de vir? Porque não querem ser expostos nos seus pecados, ver os seus pecados expostos. Como? Se você quer ouvir a palavra de Deus, este é o lugar. Mas se você está esperando a nova onda aparecer, ela não vai chegar, queridos. Não vai vir uma nova onda. É essa mesma. É a palavra de Deus. 3. Ser autoindulgente em nome da graça. Em outras palavras, ser muito bonzinho comigo mesmo, porque Deus é bom. Ser autoindulgente em nome da graça. Um cristão, ele tem um quebrantamento contínuo, um contínuo reconhecimento de que é insuficiente. Quando você encontra pessoas que são indulgentes com seus pecados, quando você encontra pessoas que levam todo o tempo defendendo o direito de levar a vida como quer, é porque falta arrependimento, falta quebrantamento e falta humildade. Quando eu faço a minha parte, de me autoexaminar a cada dia, eu posso entender uma coisa importante, a promessa. Quantos querem entender a promessa de Deus, queridos? A promessa de Deus é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus é mais complexo do que conhecer a outra pessoa. Me explico, queridos? Eu posso conhecer algo abstrato, como uma língua. Eu posso aprender um idioma, né, estudando. Eu posso aprender inglês, posso aprender espanhol, russo, alemão. Como? Estudando. Eu posso conhecer uma cidade explorando. Eu vou explorar Miami, eu vou conhecer bem Miami. Como? Vou conhecer os lugares mais famosos, as praias mais frequentadas, os museus. Eu posso conhecer. Isso é fácil de medir. Eu posso conhecer um cachorrinho. Eu tenho uma cachorrinha muito linda na minha casa que se chama Tula. Tula é o nome que a minha filha deu para ela. Em grego é luz de Deus. E tem sido um instrumento usado por Deus para a gente.
Eu posso conhecer um cachorrinho como? Observando como ele reage em diferentes circunstâncias. Quando tem fome, o que ele faz? O que ele gosta de comer? Quantas vezes ele gosta de sair no quintal para fazer as necessidades dele, né? Como é que ele gosta de brincar? Ou seja, em alguns dias eu posso dizer que eu conheço um cachorrinho totalmente. Explico? No caso dos seres humanos, é mais complicado. A situação é mais complicada pelo fato de que, ao contrário de um animal, o ser humano ele pode evitar mostrar aos outros tudo que ele é, tudo que ele pensa no seu coração. Ele pode se esconder, usando máscara, usando coisas que disfarçam, porque ele não quer ser exposto para ninguém de mostrar ao que ele é. Ou seja, em poucos dias você pode conhecer um cachorrinho, mas é possível que passe meses e talvez anos na companhia de outra pessoa e no final chegue à conclusão de que não a conhecia. Dessa forma, podemos concluir que a qualidade, a profundidade do nosso conhecimento dos outros depende mais do que eles permitem que nós conheçamos do que dos nossos esforços em conhecê-los. Não sei se estão me entendendo. Não é de admirar que o apóstolo Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Conhecer a Deus depende da graça, ou seja, a iniciativa é de Deus, e não é de nós. A iniciativa é de Deus. Não somos nós quem nos fazemos amigos de Deus. Por mais que eu me esforce, é Ele quem toma a iniciativa através do amor que Ele manifesta. Deus é quem nos chamou. Deus é quem nos amou primeiro. A iniciativa é dele. Quando eu conheço e sou conhecido por Ele, encontro alegria, encontro paz, encontro gozo, pois os caminhos de Deus são perfeitos e refrigeram a minha alma. Deve ser um motivo de grande gozo, quando eu entendo que por alguma razão que eu não compreendo totalmente, se alguém pode compreender, eu não. Deus me quer como amigo, Ele entregou o seu Filho por mim para cumprir um propósito. Um verdadeiro crente, confirmado na fé e seguro de seu destino, não é mais um escravo do pecado, mas se torna escravo da justiça, inundado com o amor de Cristo, com fome da palavra de Deus, desejo de ser santo, justo, desejo de ser humilde e quebrantado, com desejo fervente de adorar, que nunca se cansa de obedecer, sem importar o custo. E todas essas são evidências de uma vida transformada. Queridos, a vida cristã é uma só. Negar-se a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa lei abraça todas as demais leis, porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar do meu próximo. Eu não vou fazer nenhuma tramóia em contra do meu companheiro de trabalho, em contra do meu chefe ou do meu empregado. Se eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou tratar de fazer pelos outros o que eu gostaria que eles façam por mim. Eu gostaria muito de ser compreendido, então eu vou compreender. Eu gostaria muito de ser abraçado, então eu vou abraçar. Eu gostaria muito de ser consolado, então eu vou consolar. Eu gostaria muito de ser compreendido, vou compreender. Vou me esforçar por compreender. Eu gostaria de ser escutado, escute. Às vezes queremos muitas coisas dos outros
que nós mesmos não damos. Então, somos muito rápidos para nos ver como vítimas, quando, na verdade, muitas vezes, estamos tão centrados, tão focados na nossa própria vida, nas nossas próprias necessidades, que não olhamos para fora. Quando eu olho para fora e vejo a necessidade dos outros, eu esqueço da minha. Deus se encarrega das minhas necessidades quando eu me prontifico, quando eu me ofereço a Deus para ser instrumento dele para ajudar os outros. Disso se trata a vida cristã. Quando Jesus diz, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Onde está Jesus hoje em dia? Sentado ao lado direito de Deus Pai. Ele regressará. Mas nesse momento, onde estão os pés de Jesus? Aqui. Os meus pés têm que ser os pés de Jesus. Como? Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir onde Jesus iria. Jesus iria aos hospitais, Jesus iria nas prisões, Jesus iria na casa dos doentes, Jesus iria caminhar por lugares de trevas para levar a luz. Então eu tenho que fazer isso. Onde estão os braços de Jesus? Faça assim. Abraça o teu irmão. Esse é o abraço de Jesus. Onde está a boca de Jesus? É a tua boca, querido. A minha boca, da minha boca tem que sair palavras que edificam, palavras de amor, palavras de consolo, palavras de apoio, não palavras de juízo, não palavras de acusação, palavras de compreensão. Onde estão os olhos de Jesus? Eu não pegaria os olhos de Jesus para ver coisas imundas. Os olhos de Jesus são para ver coisas que Jesus olharia. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que a criação de Deus. A criação dele. Nós perdemos esse costume, a contemplação. Eu contemplo muito a obra de Deus. Eu acho maravilhoso de manhã você tomar um tempo com o Senhor, ver o sol nascer, ver os passarinhos cantando, ver as formigas correndo. Um dia eu estava sentado no quintal da minha casa, e nesse quintal tem uma vista para um lago. Vamos ficar de pé, queridos. E eu sentava ali, e chorava diante de Deus, e abria o meu coração com Ele, porque eu estava passando nesse momento por várias situações difíceis da minha vida, que eu não sabia como resolver. E eu me quebrantei ali com Ele, orei, li a palavra, e eu vi essa natureza tão maravilhosa, os patinhos passando, peixe pulando da água, nuvens, sol. Aí de repente Deus fala no meu coração, olha ao seu redor, olha esse pequeno exemplo do universo que eu criei ao teu redor. O que você vê? Eu falei, Deus, eu vejo uma lagartixa andando, vejo formiga, vejo um passarinho voando. Você poderia fazer alguma dessas pequenas coisas, ó homem de pouca fé? Nesse momento eu chorei e entendi que Deus estava me dizendo que eu não tinha que me angustiar, eu não tinha que me preocupar com nada do que me tirava dessa tranquilidade, de segurança, porque Ele estava no controle de cada coisa da minha vida, queridos. Nós às vezes temos a sensação de que estamos sós, estamos sozinhos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. O mesmo Deus que criou todo o universo, bilhões de galáxias. Tem uma música aí que fala que num respirar, Ele cria bilhões, 100 bilhões de galáxias. Num respirar, 100 bilhões de criaturas respiram. Você acha que esse Deus tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, esqueceu de você, queridos? Ele não esqueceu de nós. Hoje em dia, é tão impressionante que a nossa própria Via Láctea,
Láctea, que é esse bairro onde moramos, está a Terra, o Sistema Solar, né? Que é como uma vila aí. Dentro desse bairro que é a Via Láctea. A Via Láctea é tão grande, que seria necessário 50 mil anos à velocidade da luz para cruzar a Via Láctea toda. E a Via Láctea não é nada. Há bilhões e bilhões e bilhões de galáxias nesse universo, feito por Deus. Que grande é nosso Deus, queridos. Deus é muito grande. Deus é gigantesco. O nosso problema para Deus é infinitamente pequeno, não é nada. Nós vemos tão grande porque somos pequenos, somos falhos, e porque muitas vezes nos falta fé, queridos. Eu quero fazer um chamado nessa manhã. Muitas vezes nós, no nosso coração, somos muito enganados. Satanás, a guerra hoje em dia é pela verdade. O que Satanás trata todos os dias é de transformar a verdade numa coisa diferente. É como quando Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali apareceu quem? Satanás, numa luta corpo a corpo com Jesus, usando o que? A palavra de Deus. E Satanás fala: então, se você é filho de Deus, como que se você é filho? Você colocando em dúvida a posição de Jesus. Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se convertam em pão. Sentir, sensação. Logo, ele pegou a Jesus e levou ele para cima do templo e falou: se você é filho de Deus, outra vez colocando em dúvida, tentando a Jesus, pula daqui, porque a palavra diz que os anjos do Senhor vão te recolher. Todas as vezes Jesus respondeu com a palavra. E na última vez, diz que ele levou a Jesus a um lugar muito alto, onde ele poderia ver todos os reinos deste mundo. Ele falou: se prostrado tu me adoras, todos estes reinos te darei. Mas pastor, era dele? Deus havia dado ao homem todo o direito de reinar sobre a terra, mas o pecado do homem, o pecado lá no paraíso, destituiu ao homem deste poder e entregou a Satanás, ao príncipe das trevas. A primeira tentação foi sobre o quê? Sentir, comer. Diga as pedras que se transformam em pão. A segunda que era: pula daqui, porque os anjos dele, os anjos do Senhor vão te recolher. Ser famoso, sentir, ser. A última provocação, tentação de Satanás foi o quê? Todos estes reinos do mundo te darei. Ter, sentir, ser, ter. Satanás não é criativo. Satanás se repete até os dias de hoje. Todas as tentações que você passa todo dia tem que ver com sentir, sensações. Quero provar essa droga, quero provar a bebida alcoólica, quero provar essa comida. Não posso, sou diabético, mas eu quero comer. Tem que ver com ter. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, eu quero ter riquezas. Tem que ver com ser. Quero ser famoso, eu quero ser reconhecido. Então, querido, Satanás não é criativo. É muito fácil você desarmar Satanás, porque ele sempre vai te tentar com três coisas diferentes, disfarçada de muitas coisas, mas a raiz é a mesma. Mas se você tem a Cristo no teu coração, você tem o Espírito Santo que ele te fortalece, ele te dá discernimento para poder fazer frente a essa batalha, essa luta, amém, queridos? E se essa palavra de hoje, esse scanner, essa reflexão, esse autoexame, tocou a tua vida e que de alguma maneira mostrou que tem áreas da tua vida que, por pequena que seja, precisa ser tratada, vem aqui na frente, eu quero orar por você.
Todos nós. Quantas vezes eu fui enganado por Satanás, queridos. Quantas vezes ele me enganou. Quantas vezes ele usou de uma fraqueza emocional minha, que ele usou de uma deficiência de buscar a Deus cada dia, para meter uma mentira no meu coração, e através dessa mentira, contaminar a minha vida, contaminar a minha alma, contaminar a minha conexão com Deus, porque o que o diabo mais quer, queridos, é cortar a comunicação tua com Deus. Quando um exército está em luta com outro exército, o que primeiro esse exército vai tratar de fazer é cortar a comunicação. Porque se cortou a comunicação tua com Deus, acabou, não tem jeito. Agora, eu não posso fazer a comunicação com Deus por ninguém. Isso é uma coisa individual. Eu prego a palavra, pastor Júnior, pastor André, pastor Marcos, traz a palavra aqui cada domingo. Uma palavra de amor, uma palavra de alerta, uma palavra de fé, mas exige que cada um de nós, cada dia, tenha uma comunicação pessoal, íntima com Deus. Porque se eu não tenho intimidade com Deus, eu vou terminar tendo intimidade com Satanás, queridos. Fecha teus olhos, eu quero fazer uma oração por vocês, amém, queridos? Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço o privilégio, Senhor, de ser usado por Ti, um instrumento Teu, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, que essa palavra nos transforma, que essa palavra de alerta nos penetra, separa a nossa alma do Espírito. E eu quero Te apresentar nessa manhã, Senhor, as vidas de cada pessoa nesta igreja, que hoje reconhece que tem alguma área da sua vida que precisa ser tratada, que precisa ser polida, que precisa ser restabelecida na comunicação contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tu fales a cada pessoa no dia de hoje, que tu mostres cada circunstância, cada situação, cada sentimento, que pouco a pouco tem separado eles de ti. Eu te peço, Santo Padre, que tu entres no coração deles e dê convicção de pecado, de juízo, e possa restabelecer com eles uma comunicação profunda, forte, duradoura, que eles possam se enamorar da tua palavra, que eles possam se apaixonar pela tua palavra, pela tua lei, pelos teus preceitos e ensinamentos, Senhor, e que eles possam desejar a tua presença mais que qualquer coisa deste mundo, porque a nossa vida aqui é curta, Senhor. Vivamos 10, 20, 50, 80, 100 anos, é curta. Teremos toda a eternidade na tua presença. Transforma nosso coração, transforma a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. E como sempre fazemos, eu quero dar uma oportunidade àquelas pessoas que talvez hoje em dia ainda não fizeram uma confissão, uma oração de confissão, de confessar a Jesus. Eu gostaria de chamar aqui meu querido irmão pastor Marcos. Amém, igreja, fique aqui nesse momento, fique aqui, não se mova. Esse é o momento que eu quero, você que nos assiste através das redes sociais, através da internet, em algum lugar do mundo, você que está aqui também conosco, como essa palavra falou e deixou claro, o nosso Senhor, Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto. E a palavra diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas Jesus também diz, se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Aleluia. A palavra diz que o Senhor, Ele é tão amoroso, Ele é tão gentil, é tão cavalheiro, que Ele não força ninguém
a ter uma comunhão com Ele. Ele toca a porta do nosso coração. Ele bate. E a palavra diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa. E terei comunhão, cearei contigo e tu comigo. O que Deus está nos dizendo é que Ele não quer apenas que você o conheça de nome, que você o conheça pelo menos por vir à igreja, mas que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer entrar na sua vida, e sabe para quê? Ele quer transformar, Ele quer te abençoar, Ele quer revelar a tua identidade, Ele quer mostrar coisas grandes, eternas que Ele tem para a tua vida. Deus tem um futuro. Mas Jesus diz assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. E eu quero hoje dar oportunidade para aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem. A igreja me apoia, porque nesse momento, quando nós vamos fazer essa declaração de fé, existe uma luta sendo travada. Muitos não sentem, muitos perdem na hora, não conseguem se concentrar, ouve uma voz dizendo: não precisa, você não precisa disso. Existe uma luta sendo travada, das trevas com a luz. E pessoas hoje precisam receber essa libertação, precisam quebrar essas cadeias e receber Jesus. E eu quero que a igreja me apoie, que esteja orando, esteja intercedendo. E eu vou fazer uma oração, e eu vou convidar todos que repitam essa oração comigo, para ajudar aqueles que vão estar fazendo essa oração hoje pela primeira vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e declare comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como único, Senhor, e suficiente, Salvador. Perdoa, Senhor, os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E eu declaro que hoje eu não me envergonho de declarar o teu nome publicamente. Muito obrigado, porque a tua palavra promete, quando nós confessamos o teu nome diante dos homens, o Senhor confessa o meu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer mais uma oração por aqueles que estão nos assistindo. Se você fez essa oração, se você está aqui hoje, eu quero orar por você. Se você fez essa oração hoje, entregando a sua vida, faz um sinal para mim. Onde você está, levanta uma das suas mãos. Se você fez essa oração pela primeira vez, se tem alguém que entregou a sua vida, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, que entregando sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Todos aqui já receberam? Tem mais alguém? Não tenha vergonha. Aqui nós vamos fazer isso selando esse momento. Todos já receberam? Amém? Então levante a sua mão, vamos orar por essas pessoas. Pai, todos aqueles que nos assistem hoje, que tomaram essa decisão, nós outros os abençoamos, Senhor, com as bênçãos espirituais. Aonde eles estiverem agora, recebam agora o poder do Espírito Santo de Deus. E nós os abençoamos e recebemos na tua família, que é a tua igreja, e o povo de Deus diz...